Oi, gente. Meu nome é José Vicente Martins, eu sou fisioterapeuta, instrutor internacional avançado de PNF e sou professor de fisioterapia neurológica da UFRJ. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito PNF e como o conceito PNF pode ser utilizado para vários tipos de pacientes. Muito bem, o PNF começou na década de 40 com um médico, neurofisiologista clínico chamado Hermann Kabach, e uma fisioterapeuta chamada Margaret Noll. Os dois começaram a desenvolver os trabalhos baseados em estudos de um neurofisiologista chamado Charles Sherrington. Naquela época, a teoria em evidência era a teoria reflexa, onde o reflexo era a base do movimento. Então, Dr. Kabach e Dra. Margaret Noll começaram a trabalhar com pacientes, a princípio pacientes vítimas de poliomielite, e começaram a desenvolver uma série de ferramentas, onde eles chamaram depois de conceito PNF. Por que conceito? Porque no conceito nós podemos acrescentar novos conhecimentos. Por exemplo, na época a teoria em evidência, como eu falei anteriormente, era a teoria reflexa. Depois, com o passar dos anos, novas teorias foram criadas, vários trabalhos sobre o controle motor foram publicados e a teoria reflexa passou a não ser mais utilizada. E o conceito foi evoluindo junto com essas novas teorias de controle motor e aprendizagem motora. O PNF então começou nos Estados Unidos, com esses dois profissionais. Depois juntou-se a eles a Dorothy Voss, uma outra fisioterapeuta, e eles começaram a divulgar o conceito então PNF lá nos Estados Unidos e na Europa. E ele foi crescendo, se tornando um conceito no qual hoje ele é aplicado e ensinado no mundo inteiro. Então o PNF tem como essas caixas de ferramenta a filosofia do PNF, os princípios e procedimentos básicos, as técnicas de PNF, que eu vou falar mais à frente, as atividades no tatame, que nós vamos mostrar quais são as posições que nós usamos com o PNF, o Gait Class, que é a parte de ensino da marcha, e as funções vitais. Muito bem, vamos falar um pouquinho de cada um. Filosofia. Nós temos 5 tópicos da filosofia do PNF. 1. Abordagem funcional. 2. Abordagem positiva. 3. Mobilização de reservas. 4. Considerar a pessoa como um todo. E 5. Princípios de controle motor e aprendizagem motora baseados em evidências. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, abordagem funcional. O PNF, como vem evoluindo, e como é um conceito, como eu falei anteriormente, ele adicionou a CIF no seu estudo, no seu trabalho. Então, a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, nos trouxe uma possibilidade de trabalhar com os pacientes visando o tratamento nos seus 3 níveis: nível estrutural, nível de atividade e nível de participação. Então, quando nós avaliamos um paciente, seja ele musculoesquelético, neurológico, respiratório, qualquer tipo de paciente, nós avaliamos pensando na Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, nós observamos quais são as deficiências que ele apresentou no nível estrutural, ou seja, nas funções corporais, se ele tem alteração de força, de tono, de amplitude de movimento, de sensibilidade, se ele tem dor, etc. E depois nós observamos as limitações no nível de atividade e as restrições no nível de participação. Então, por exemplo, as dificuldades que esse paciente tem nas atividades básicas de vida diária, como alimentação, vestuário, higiene oral, higiene genital, locomoção, banho, transferências, subir escada e etc. E perguntamos ao paciente também quais são as restrições que ele tem no nível de participação em relação aos seus hobbies, à sua atividade esportiva, ao seu trabalho. E nosso objetivo com o conceito PNF, pensando na abordagem funcional, é pensar na funcionalidade como um todo. Então, atuar nesses 3 níveis da CIF: diminuir as deficiências em relação às funções corporais e trabalhar em cima das limitações funcionais e das restrições no nível de participação. Ok. A abordagem positiva significa que nós tratamos o paciente pensando em tudo de positivo que ele tem e usando esses pontos positivos no seu tratamento. Então, o Dr. Kabach dizia que todo paciente tem um potencial inexplorado dentro de si. Isso se aplica para a abordagem positiva e isso se aplica para a mobilização de reservas, que eu vou falar depois. Na abordagem positiva, então nós podemos utilizar partes fortes do corpo para tratar partes mais fracas. Nós podemos, por exemplo, na abordagem positiva,
começar por algo que o paciente seja capaz de fazer, que seja mais fácil para ele. Como, por exemplo, se eu quero facilitar o virar na cama de um paciente hemiparético, eu posso começar abordando pelo lado mais forte. Se for mais fácil para ele virar do lado menos afetado para o lado mais afetado, porque quando a gente fala em hemiparesia, a gente sempre fala isso, o lado mais afetado é o lado parético e o lado menos afetado é o outro lado. Porque nós sabemos hoje em dia que esses pacientes eles apresentam alterações dos dois lados. Muito bem, então nós facilitamos primeiro, ensinamos o paciente a virar na cama usando o lado menos afetado para ele virar para o lado mais afetado. Depois, fazemos ao contrário e por aí vai. Quando nós facilitamos o sentado para de pé, por exemplo, nós usamos o ambiente para facilitar alguns movimentos. Então, colocamos o paciente numa cadeira mais alta, facilitamos, por exemplo, a mecânica corporal do paciente e o alinhamento biomecânico para que ele desempenhe essa tarefa de uma forma mais fácil. Começamos, então, a facilitar o ambiente e a posição do corpo do paciente, usamos estratégias que facilitem o entendimento do paciente a tarefa para que ele desenvolva aquela tarefa. Com o tempo, nós aumentamos a dificuldade para desafiar mais o paciente. Isso é muito interessante. E nessa abordagem positiva, nós tentamos não fadigar o paciente, tratar o paciente da melhor maneira para que o seu controle motor fique cada vez mais adequado para desempenhar as tarefas que ele precisa. Mobilização de reservas, o terceiro tópico, muito interessante. A mobilização de reservas significa que nós devemos trabalhar com um número adequado de repetições. Por exemplo, se eu quero trabalhar força, eu tenho um número de repetições. Se eu quero trabalhar estabilidade, um outro número, mobilidade, um outro número, coordenação, enfim, de acordo com o que o paciente necessitar em relação às deficiências das funções corporais. E respeitando os princípios da fisiologia do exercício. Então, um número adequado de repetições e de carga para cada deficiência que o paciente apresenta. Ainda em mobilização de reservas, o nosso atendimento, o nosso tratamento é ativo. O PNF trabalha com exercício, com movimento. Então, nós procuramos começar com o que é mais fácil, em relação à filosofia da abordagem positiva, e aos poucos, dentro da capacidade do paciente, nós aumentamos a dificuldade dos exercícios, para desafiar mais o nosso paciente, para trabalhar mais o seu controle motor e facilitar a aprendizagem motora. E para isso nós usamos várias posições. Nós não tratamos o paciente apenas numa posição, apenas em decúbito dorsal, apenas numa maca. Não, nós usamos a maca, nós usamos bolas suíças, nós usamos tatames, nós usamos cadeiras, nós usamos barras paralelas, nós tratamos o paciente fora do ambiente da clínica, né? E usamos, como eu falei, várias posições. Pré-ponte, ponte, DL sobre os cotovelos, side sitting, long sitting, prono sobre os cotovelos, 4 apoios, ajoelhado, semi-ajoelhado, de pé, apoio unipodal, tudo pensando em como tratar esse paciente, tentando minimizar as deficiências nas funções corporais e tentando aproximar os exercícios às tarefas que o paciente precisa melhorar, para diminuir as limitações no nível de atividade. Então, trabalhamos buscando o potencial máximo do nosso paciente em relação ao nível estrutural e em relação também ao nível de atividade e participação. Além disso, nós trabalhamos criando um esquema de exercícios domiciliares para que o paciente continue fazendo algumas coisas em casa para reforçar a aprendizagem motora e para mostrar que ele deve se tornar ativo. Lógico que tudo isso depende da doença que o paciente apresenta, da fase da doença que ele se encontra, se a gente pode ou não contar com a plasticidade neural, se o paciente entende o que a gente está determinando, ou se a gente tem que passar informações para os cuidadores e familiares. Tudo depende de quem é o paciente e o que ele apresenta do ponto de vista clínico. Depois, considerar a pessoa como um todo. Então, o PNF se encaixa no modelo biopsicossocial, porque nós pensamos nos aspectos físicos, mentais, emocionais, comportamentais dos nossos pacientes. Então, tratar um paciente motivado é uma coisa, tratar um paciente
deprimido é diferente. Nós pensamos nas crenças, nas atitudes que os nossos pacientes desejam em relação à recuperação. Tratar a pessoa como um todo significa isso. Buscar com o nosso paciente a sua individualidade e trazer o tratamento o mais próximo possível do desejo do que o paciente quer melhorar. Então, exercícios onde nós chamamos de tarefas orientadas, onde o paciente deve executar aquilo em que ele deseja melhorar. Exercícios que tenham realmente sentido para os nossos pacientes. Ok? E o último tópico da filosofia, princípios de controle motor e aprendizagem motora. Nós sabemos que existem várias teorias de controle motor, várias teorias para aprendizagem motora também. Hoje, com um grande aparato que nós temos em relação à análise do controle motor, como, por exemplo, análise cinemática, com câmeras para avaliação de movimento, análise de mapas corticais com estimulação magnética transcraniana, eletromiografia de superfície para ver a ativação muscular, eletroencefalograma. Nós temos hoje vários equipamentos que ajudam ao fisioterapeuta a entender melhor o controle motor. Então, nós buscamos entender melhor o controle motor para cada indivíduo, porque eles vão responder de forma diferente, de acordo com as suas deficiências. E a aprendizagem, o PNF tenta trabalhar da melhor maneira possível a aprendizagem motora, para que o paciente consiga, daí vem o nome, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Facilitação significa facilitar, tornar fácil algo que o paciente precise melhorar, seja no nível estrutural, no nível de atividade ou no nível de participação. Neuromuscular, nós trabalhamos com o aparelho locomotor. Então, o PNF se aplica a qualquer tipo de paciente com desordem do aparelho locomotor. Pode ser um paciente musculoesquelético, pode ser um paciente neurológico, pode ser um paciente reumatológico, pode ser um paciente respiratório. E proprioceptiva. Propriocepção significa artrestesia, sentir de posição segmentar, e sinestesia, consciência do movimento. Então, o nosso objetivo é que, com a aprendizagem, o paciente tenha melhor consciência do seu movimento, melhor consciência da sua posição do corpo no espaço, através do aparelho locomotor e através da facilitação de ferramentas do PNF, da facilitação neuromuscular proprioceptiva. Muito bem, depois da filosofia, nós temos os princípios e procedimentos básicos que foram evoluindo durante esse tempo, esses anos todos. Então, nós temos 7 princípios e 5 procedimentos. Os princípios são estimulação tátil, estimulação auditiva, estimulação visual, tração, aproximação, estiramento e resistência. Os 5 procedimentos são reforço, irradiação, mecânica corporal, sincronização do movimento e padrões. Muito bem, esses princípios e procedimentos, eles podem ou não serem usados. Então, por exemplo, a estimulação tátil, que antes era chamada de contato manual, é a nossa porta de entrada com o paciente em relação ao toque. Então, com o nosso grip, com o nosso contato, nós podemos direcionar o movimento, nós podemos mobilizar o paciente passivamente, ou ativo assistido, ou resistido. Com a nossa resistência, nós podemos pedir ao paciente para fazer uma contração isotônica concêntrica, ou excêntrica, ou uma isometria. Tudo isso com o nosso contato manual. Então, o PNF começa com hands-on e depois, aos poucos, num processo de aprendizagem, ele vai retirando as mãos até chegar no processo de hands-off, sem as mãos. Muito bem. Estimulação auditiva, que antigamente era chamada de comando verbal. A estimulação auditiva não é aquele comando verbal de antigamente, em que o fisioterapeuta tinha que decorar uma sequência de palavras. Levanta dedos e punho, polegar para trás, leva o braço para cima e para fora. Não, com o tempo, nós fomos verificando que os comandos deveriam ser curtos, precisos e de acordo com o entendimento do paciente. Queria lembrar que esse comando verbal grande, ele era dado para os padrões apendiculares, ou seja, de membro superior e membro inferior. Porque
para os pacientes entenderem melhor, eles entenderiam quando nós, fisioterapeutas, dávamos um padrão mais explicado. Mas, com o tempo, nós fomos verificando que não precisa dessa explicação toda e que comandos curtos seriam muito mais efetivos. Então, a estimulação auditiva significa como nós vamos falar com o nosso paciente. Isso não só para a realização de padrões, mas também para as técnicas do PNF, que eu vou falar mais à frente. Então, comandos como fica na posição, não deixa eu te mexer, não deixa eu te empurrar, ou então força, me vence no movimento, deixa eu te vencer, são comandos que nós usamos para o paciente entender qual tipo de contração nós queremos. Então, quando nós pedimos fica na posição, nós estamos ali pedindo uma contração estática. Me vence significa uma contração isotônica concêntrica. Deixa eu te vencer, mas não relaxa. Seria uma contração excêntrica. Muito bem, então o comando verbal, que hoje nós chamamos de estímulo auditivo, estimulação auditiva, significa a forma como nós falamos com o nosso paciente. E isso vai depender da idade do paciente, do nível sociocultural do paciente, se você quer trabalhar mais com relaxamento, se você quer trabalhar mais com força, o estímulo e o tom da nossa voz depende dos nossos objetivos. E como na estimulação tátil, nós podemos começar dando muitos comandos aos nossos pacientes, ou seja, explicando a tarefa que ele vai realizar, e aos poucos nós podemos reduzir esse estímulo para que o paciente crie a sua própria estratégia e vá diminuindo a dependência do terapeuta. Como na estimulação tátil nós temos o hands-on e o hands-off, na estimulação auditiva a mesma coisa. Nós começamos com mais estimulação, falando mais com o paciente, e depois nós podemos reduzir isso. Muito bem. Estimulação visual é pedir para que o paciente olhe para o movimento. Isso significa olhar o movimento que ele está fazendo, ou significa que ele olhe o movimento que nós estamos ensinando naquele momento, porque nós sabemos que a visão é um ótimo instrumento para a aprendizagem motora. Como na estimulação tátil, na estimulação auditiva, nós podemos trabalhar com o estímulo visual e depois, aos poucos, ao desafiar mais o paciente, nós podemos diminuir também essa estimulação visual. Tração e aproximação. Quando nós tracionamos um paciente durante um exercício, talvez o objetivo seja facilitar o movimento. Em alguns casos, a tração pode ajudar o paciente a se movimentar melhor. A aproximação, nós pensamos mais em estabilidade. Então, nós podemos aproximar um paciente na posição ortostática ou na posição sentada, com o objetivo de dar um feedback ao paciente de que ele deva se manter naquela posição. É claro que todos esses princípios e procedimentos, eles têm indicações e contraindicações. Nós não vamos aproximar um paciente que não possa fazer muita descarga de peso ou que tem uma fratura recente e ainda não está consolidada. Nós não vamos tracionar um paciente que tem um ombro subluxado. Nós não vamos tracionar um paciente em que a tração cause mais dor e desconforto. Então, tudo tem que ser pensado em como usar e como não usar. As indicações, as contraindicações e as precauções. Além disso, estiramento. O estiramento é colocar grupos musculares no estado de estiramento para que depois o paciente possa contrair aquele segmento. Na verdade, o princípio de estiramento foi muito utilizado no início do conceito, onde todos os padrões deveriam começar na posição mais alongada. Com o tempo, nós fomos vendo que isso não é regra de forma alguma e que nós podemos começar um padrão na posição final, na posição intermediária, que não há necessidade de começar todos os padrões, nem apendiculares, nem de tronco, enfim, em posições de estiramento. Em alguns casos, o estiramento, começar da posição mais alongada, é interessante, em outros casos, não. Não confundam esse princípio estiramento com a técnica estiramento repetido no início da amplitude e através da amplitude. São coisas distintas. Estiramento repetido no início da amplitude e através da amplitude são técnicas que eu vou falar mais à frente, que também têm suas indicações e suas contraindicações. Ok? Resistência. O PNF sempre trabalhou com resistência. E resistência com vários objetivos. Nós podemos resistir um padrão de movimento. Nós podemos resistir
um segmento corporal com o objetivo de ganho de força, de ganho de estabilidade, de ganho de equilíbrio, com o objetivo de melhorar o condicionamento de um paciente. Por exemplo, quando o paciente faz um spinning contra a resistência da bicicleta, ele está ganhando condicionamento, resistência muscular, com o objetivo de melhora da amplitude de movimento, com o objetivo de melhora da coordenação muscular, com o objetivo de melhora do controle motor, com o objetivo de direcionar o movimento. Existem vários benefícios da resistência, até porque nós vivemos num planeta em que nós temos que atuar o tempo todo contra a força da gravidade, que é uma resistência imposta sobre os seres humanos. Então, trabalhar com resistência depende do nosso objetivo e, consequentemente, a resistência aplicada vai depender do que eu quero com o meu paciente. Uma resistência para força é diferente de uma resistência para estabilidade. Quando eu aplico a resistência para força, é diferente quando eu aplico uma resistência para melhorar a estabilidade. E o PNF trabalha com essa resistência com as mãos, uma resistência manual. Com a melhora do paciente, eu posso substituir a minha resistência manual por a resistência de um elástico, de um halter, de um aparelho que forneça essa resistência extra. Então, eu não preciso usar sempre as minhas mãos para ganhar força num paciente. Por exemplo, eu vou até um certo ponto e depois eu substituo a minha resistência por uma outra resistência externa. Então, falamos de estimulação tátil, auditiva, visual, tração, aproximação, estiramento e resistência. Finalizamos os 7 princípios. E agora eu vou falar dos procedimentos. Vamos começar com padrões, o mais famoso. Todo mundo acha que trabalhar com PNF significa trabalhar com os padrões. Quando eu digo padrões, eu penso nos padrões de movimento tridimensionais. Então, o Dr. Kabat e a doutora Margaret Noor, eles criaram alguns padrões de movimento pensando no movimento tridimensional, nos 3 planos, no plano sagital, no plano frontal e no plano horizontal. Então, por exemplo, quando eu levo a minha mão aqui à cabeça, pensando na minha articulação proximal, no ombro, eu tenho aqui flexão, eu tenho abdução, eu tenho rotação externa. Então, quando eu faço um movimento nos 3 planos, eu estou recrutando grupos musculares nesses 3 planos. Eu estou recrutando aqui os flexores, os abdutores e os rotadores externos, diferente de levantar o meu membro superior num plano só, como aqui, por exemplo, no plano sagital, ou aqui no plano frontal, ou aqui no plano horizontal. Por que nós usamos os padrões de PNF? Por 3 motivos. Primeiro, os padrões de PNF eles simulam atividades do dia a dia. Eles não são exatamente as atividades de vida diária. Eles simulam. Então, quando eu faço esse padrão aqui, isso simula um levar o copo à boca, um pentear o cabelo e coisas do gênero. Quando eu flexiono meu tronco e uso um padrão de tronco e eu volto, na volta eu estou estimulando a volta de como se eu estivesse amarrando meu sapato e voltando à posição original. E etc. Então, os padrões de PNF eles simulam atividades do dia a dia. Lembrando que simulam porque o levar o copo à boca depende de onde o copo está. Então, nós não temos esse pensamento engessado de que os padrões de PNF são os únicos e eles servem para todas as tarefas. Segundo, quando eu uso os padrões de PNF, eu posso pensar também no nível estrutural da CIF. Então, o primeiro, porque eles simulam atividades do dia a dia. Quando eu digo dia a dia, eu digo atividades básicas de vida diária, mas além disso, esporte, lazer, etc. Então, eu penso em nível de atividade e participação. E o segundo motivo, quando eu falo de os padrões de PNF podem trabalhar o nível estrutural da CIF, eu penso em minimizar as deficiências relacionadas às funções corporais. Então, posso usar os padrões de PNF para ganhar força, para ganhar mobilidade, para ganhar estabilidade, para melhorar a coordenação, etc. E o terceiro motivo é que eu posso usar os padrões de PNF para a irradiação, que significa usar uma parte mais forte do corpo para ter uma reação funcional em outro segmento corporal. Eu vou falar de irradiação um pouco mais à frente. Então, eu queria lembrar que nós temos padrões de membro superior, padrões de membro inferior, padrões de tronco, padrões de pescoço,
padrões de cintura escapular, padrões de cintura pélvica, tronco superior, tronco inferior. Nós temos vários padrões. E quando nós temos, por exemplo, aqui, flexão, abdução, rotação externa e extensão, adução, rotação interna, nós temos uma diagonal, que é composta por 2 padrões. E essa diagonal de membro superior, ela pode ser feita sem mexer a articulação intermediária, o cotovelo, ou ela pode ser feita modificando a articulação intermediária com flexão do cotovelo ou com extensão do cotovelo. Ok? Mesma coisa, padrão extensor, aqui, ou ele pode ser feito com extensão do cotovelo ou com flexão do cotovelo. Então, são as variações de cada padrão que eu tenho em membro superior, tenho em membro inferior. Em membro superior, nós variamos pelo cotovelo e em membro inferior pelo joelho. Ok? Muito bem, os padrões de PNF eles podem ou não serem utilizados. Depende do meu objetivo. Em certos momentos, eu posso fazer uma exceção e não usar padrões. Como, por exemplo, quando eu estou facilitando a resposta à carga na marcha, eu não preciso usar nenhum padrão. Eu uso princípios e procedimentos básicos, uso técnicas, mas não uso padrões. Em alguns momentos, para facilitar o sentado para o de pé, eu não preciso usar padrões. Eu apenas uso os princípios e procedimentos básicos e técnicas também. Ok? Se for utilizar o padrão, a gente utiliza com esses 3 objetivos que eu falei. E lembrando que os padrões, eles são feitos, eles são realizados em diversas posições. Eu não preciso realizar um padrão só em decúbito dorsal, uma maca. Eu posso realizar um padrão em decúbito lateral, sentado, em pé, ajoelhado, semi-ajoelhado, em apoio unipodal, em diversas posições. Tudo depende do que eu desejo com o meu paciente. Ok? Irradiação. Irradiação é quando nós usamos, como eu falei anteriormente, partes fortes do corpo para recrutar partes mais fracas. Ou quando eu quero usar uma parte do meu corpo para interferir em outra parte do meu corpo, como, por exemplo, diminuir a atividade de algum outro grupo muscular. A irradiação não é utilizada sem um propósito. Eu não quero, por exemplo, quando eu resisto esse padrão, flexão, abdução, rotação externa, e o paciente está sentado aqui, o que nós esperamos é que a resistência aqui produza do outro lado a ativação dos extensores e abdutores do ombro e extensores do cotovelo, para facilitar uma reação de apoio no membro superior contralateral. Quando eu retiro o membro superior contralateral e uso esse padrão, o paciente vai sentir que ele empurra o chão com o membro inferior contralateral, porque ele está recrutando os abdutores e extensores de quadril, extensores de joelho e plantiflexores de tornozelo, como uma reação de apoio também. Então, o que eu quero com a irradiação é produzir algo que seja importante para o meu paciente como uma tarefa ou uma reação funcional. Então, eu posso usar a irradiação em diversas posições com o objetivo de melhorar esse recrutamento. Um exemplo clássico, o paciente com uma lesão traumática de plexo braquial, num pós-operatório mais tardio, em que eu quero um paciente de tronco superior, ou seja, que tem um comprometimento da força do ombro e dos flexores do cotovelo, e tem a parte distal, a mão funcionando normalmente, eu posso pedir para o paciente deitar numa maca, segurar na borda de uma maca e usar um membro superior contralateral para irradiar para os flexores de cotovelo. Ou usar os membros inferiores para irradiar para os flexores de cotovelo. Ou colocar o paciente em pé, pedindo para ele segurar uma madeira e fazer uma resistência na cintura pélvica e observar a irradiação para os flexores de cotovelo. Ou seja, o meu objetivo é, com a irradiação, também trabalhar deficiências relacionadas às funções corporais, como, por exemplo, melhorar a força, ou melhorar a estabilidade, ou melhorar uma tarefa no nível de atividade. Então, meu paciente pode estar em pé, eu uso, por exemplo, o padrão de flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho de um membro inferior, com ele em apoio unipodal, para irradiar
para os abdutores do membro inferior contralateral. Qual o objetivo? Facilitar o apoio unipodal, para facilitar o apoio médio da marcha. Então, lembrando que toda irradiação tem que ter um propósito para o nível estrutural ou para o nível de atividade do paciente em tratamento. Reforço é quando nós somamos estímulos. Então, por exemplo, ao facilitar o rolar de um paciente usando a cintura escapular e a cintura pélvica, nós pedimos para o paciente olhar para o tronco, nós reforçamos o trabalho com estímulo visual, nós damos mais estímulo auditivo, nós damos mais estímulo tátil. Toda vez que eu reforço estímulos, isso significa que eu estou usando o procedimento de reforço. Muito bem. Sincronização do movimento significa que nós procuramos trabalhar uma sequência de movimentos dentro daquela tarefa. Então, quando o paciente leva um copo à boca, nós pensamos no ritmo escapulomeral. Então, como facilitar o ritmo escapulomeral para essa tarefa? No sentado para de pé, quais são as fases do sentado para de pé? Nós pensamos nessas fases e procuramos facilitar. O PNF procura estudar o movimento humano e ele tenta, através das suas ferramentas, facilitar da melhor forma que o paciente, facilitar da melhor maneira para que o paciente desempenhe esse movimento. Quando nós falamos dos padrões apendiculares, membro superior e membro inferior, na sincronização de movimento, significa que nós recrutamos primeiro músculos distais até chegar aos músculos proximais. É uma sequência de movimento dentro dos padrões, com o objetivo de melhorar a performance do movimento enquanto ele executa aquele padrão. Apenas por isso. Mas não existe uma ordem em relação à sequência de movimento. Existe uma ordem em relação à tarefa que ele desempenha. Aí sim nós sabemos, pelos trabalhos de controle motor, que existem sim ordens em relação ao alcance, em relação às fases da marcha e movimentos de uma forma geral. Mecânica corporal. A mecânica corporal é como nós nos posicionamos na hora de atender o paciente. Isso em qualquer posição que o paciente esteja. Pode ser em decúbito dorsal, pode ser em decúbito lateral, pode ser sentado, pode ser em pé. O nosso corpo faz parte daquele movimento. Então, com o nosso corpo, nós podemos facilitar um movimento, nós podemos resistir ao movimento, nós podemos ficar no suco do padrão para que tudo isso aconteça. Então, nós falamos de padrões, falamos de irradiação, falamos de reforço, falamos de sincronização do movimento e falamos de mecânica corporal. Com isso, nós finalizamos os princípios e procedimentos básicos. Lembrando que todos eles podem ou não serem utilizados. Depende do nosso objetivo. E cada um deles nós podemos regular. Alguns eu posso, em determinado momento, aumentar um pouco, falar um pouco mais com o paciente, em determinado momento, falar menos. Em alguns momentos, pedir ao paciente para que olhe mais para um movimento, em alguns momentos, pedir para que ele não olhe, para desafiá-lo. Lembrando que esses princípios e procedimentos básicos são ferramentas e que eles têm também indicações e contraindicações, como eu falei anteriormente. Alguns pacientes não devem ser tracionados, outros não devem ser aproximados, outros não devem ser resistidos naquele momento, ou porque não podem, ou porque existe alguma contraindicação, e por aí vai. E lembrando também que nós podemos usar esses princípios e procedimentos para qualquer tipo de paciente com desordem do aparelho locomotor. Então falamos de histórico do PNF, filosofia, princípios e procedimentos básicos. Nós temos uma terceira caixa de ferramentas, que são as técnicas de PNF. Nós temos 10 técnicas de PNF. Nós temos as técnicas agonistas, as técnicas antagonistas e as técnicas de estiramento. Essas técnicas elas têm objetivos específicos. Então eu tenho técnicas, vou nomear só para vocês entenderem, e depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre cada uma dessas técnicas. Então as técnicas agonistas, nós temos combinação isotônicas, nós temos iniciação rítmica e nós temos réplica. Combinação isotônicas é uma técnica específica quando o nosso objetivo é ganho de força, é ganho de controle motor intramuscular, contração muscular concêntrica, excêntrica
isométrica. Iniciação rítmica é uma técnica que nós trabalhamos para melhorar o início do movimento do paciente, para ensinar o paciente um novo movimento, para dar ritmo àquele movimento. Então é uma técnica muito eficaz, porque trabalha com mobilizações passivas, assistidas, resistidas e chegando ao ativo livre. E réplica é uma técnica em que nós usamos para ensinar ao paciente a como chegar em uma determinada posição e ter consciência do seu segmento naquela posição. Uma ótima técnica também para aprendizagem motora. Das técnicas antagonistas, nós temos reversão de estabilizações, estabilização rítmica e reversão dinâmica. Reversão de estabilizações e estabilização rítmica são duas técnicas para melhora da estabilidade e do equilíbrio, trabalhando com contrações estáticas. E reversão dinâmica, como o próprio nome diz, é uma técnica dinâmica que trabalha com mobilidade e com coordenação motora. Além dessas, nós temos as técnicas de relaxamento ou técnicas de estiramento, melhor dizendo, contrair e relaxar e o manter e relaxar, que são técnicas que são utilizadas para o ganho de amplitude de movimento a curto prazo. Vamos falar sobre elas e a diferença sobre elas mais à frente. Tirando essas técnicas, nós temos as últimas duas técnicas, que são técnicas de estiramento, que eu deixei para o final. Elas fazem parte das técnicas agonistas. Reflexo de estiramento repetido no início da amplitude, onde nós usamos um reflexo de estiramento rápido com o objetivo de recrutar o maior número de unidades motoras, e reflexo de estiramento repetido através da amplitude, onde nós damos reflexos durante o padrão de movimento, com o objetivo também de recrutar o maior número de unidades motoras. Não são técnicas muito usadas hoje em dia, porque o PNF não pensa tanto nesses estímulos de reflexo de estiramento, mas elas têm o seu valor e têm a sua função, dependendo do tipo de paciente. E nós vamos falar isso mais à frente. Então, obrigado. Não esqueçam que nós vamos agora produzir alguns conteúdos relacionados ao PNF nas minhas redes sociais.